Seja bem-vindo ao Espaço Novo Tempo da Igreja Adventista do Marco. Neste lugar, nos reunimos todas as semanas para conhecer mais a Palavra de Deus. Faça parte da nossa família. Que hoje você tenha certeza de uma verdade. Deus está neste lugar e Ele está feliz com sua presença aqui. Boa noite. Parabéns a você que chegou cedo, está aqui nesse templo e veio com o propósito de louvar ao Senhor. Queremos dar boa noite também aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus seja louvado pela presença de todos. Nesse momento queremos orar ao Senhor. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque mais uma vez o Senhor nos concede essa bênção de estar na Tua casa e poder ter mais um encontro contigo. Te agradecemos por tudo e te rogamos que aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor perdoe os nossos pecados e permaneça conosco aqui nessa noite e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós suplicamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Convidamos então a congregação a cantar junto conosco o hino És o Meu Refúgio. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo, és o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno. és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. meu socorro eterno. És o meu abrigo, És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno. és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Agora sim, eu te convido para que você, em pé, juntamente conosco, possamos então dar aquele louvor merecido ao nosso Pai Celestial. Vamos cantar então Maior que Tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar.
maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir, mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir, mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Boa noite. Esse é o momento da nossa oração intercessora. Eu queria ler um texto rápido com vocês aqui. Atos capítulo 2 diz o seguinte, 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão, em que mais? Nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida em que alguém tinha necessidade. Novamente ele diz o seguinte, diariamente, eles perseveravam. A mesma perseverança que nós lemos no versículo 42, ele fala novamente a respeito da perseverança, isso ocorria diariamente. Perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se reuniam no momento em que eles oravam. Na verdade, o que os movia era oração. Mas isso não era uma vez ou outra. Eles faziam isso diariamente. Eles perseveravam dessa forma. E a igreja crescia. A igreja prosperava. Por quê? Qual era o segredo? A oração. E esse momento, eu queria ter esse momento com vocês agora de oração. Pedindo para que o Espírito Santo possa tocar a sua igreja. E a igreja possa entender a importância disso. A importância de buscar o revivamento no Espírito Santo. E a igreja, assim como a igreja primitiva, pelo poder do Espírito Santo, vai ver milagres que a gente nem imagina que possam acontecer, como a igreja viu. E ia
os salvos iam sendo acrescentados de forma exponencial. Vamos orar? Eu queria que a igreja, se possível, se colocasse de joelhos, por favor, para que nós pudéssemos falar com Deus. Querido Pai, a tua igreja de joelhos agora declara publicamente que esse aqui é o nosso lugar diante do nosso Deus, de joelhos. Porque somos pequenos demais diante de Ti, diante do Teu poder e da Tua graça e misericórdia. E esse aqui é o nosso lugar, humilde diante de Ti. Recebe agora a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. E as nossas vidas colocamos nas Tuas mãos. Em secreto, corações aqui, reunidos, têm pedidos a fazer a Ti. E o Senhor conhece, porque o Senhor sonda os nossos corações e as nossas mentes e sabe aquilo que nós precisamos. Sempre, antes de pedirmos, o Senhor já sabe aquilo que nós precisamos. E é isso que está ocorrendo aqui nesse momento. Por favor, atende segundo os Teus planos para cada uma das vidas aqui que estão pedindo a Ti nesse momento. E nós sabemos que Tu tens o melhor para nós, porque Tu sabes o fim desde o início. E Tu sabes o que nós precisamos. Muitas vezes o não nos incomoda. Nos ajuda e nos ensina a esperar pela Tua vontade sempre, que é o melhor para nós. Nós pedimos a Tua paz agora. Nós pedimos também que Teu Espírito possa levar a nossa adoração a Ti. Corações imperfeitos, mas que Te amam. E que querem o poder do Teu Espírito para caminharem diante de Ti, de maneira perseverante, assim como a Tua igreja primitiva caminhava e crescia. Por favor, toca o nosso coração e a nossa mente para que nós entendamos a importância do reavivamento, e ele precisa ser diário, Senhor. E assim caminha a Tua igreja, para que as reformas necessárias possam acontecer. E a igreja caminhe, olhando para o céu e aguardando a Tua volta. Mais uma vez nós Te agradecemos por tudo, pedimos que o Teu Espírito Santo possa usar o Teu servo essa noite, o pastor Daniel, e ele seja o Teu porta-voz aqui nessa manhã. E que Cristo seja visto através dele. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ela também afirma que adoramos a Deus através daquilo que comemos e bebemos. Ou seja, cuidar da nossa vida física também faz parte da vida espiritual. Agora, vamos aprender mais uma dica útil no momento da saúde. Olá a todos, feliz semana. Vamos dar início à saga que estamos fazendo uma série sobre os 8 remédios naturais e vamos falar sobre a importância da atividade física. E, antes de mais nada, vamos falar sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. Muitas pessoas acabam confundindo esses dois conceitos que são, na verdade, muito básicos, mas para você, ou atividade ou exercício físico serão muito importantes. Mas vamos entender o que é o conceito. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a atividade física é qualquer movimento corporal que é ser produzido pelos músculos esqueléticos que vão requerer gasto de energia. Então, por exemplo, qualquer atividade do dia a dia, como você fazer uma caminhada, uma básica sem qualquer programa, fazer uma atividade laboral em casa, varrer uma casa, brincar com as crianças, já pode ser considerada uma atividade física, porque vai requerer que seu corpo gaste energia, os seus músculos vão estar envolvidos. E aqui tem uma imagem bem legal mostrando alguém fazendo uma atividade física, que é um faxinão na casa, e ao lado direito, uma mulher fazendo um exercício físico, que já é um planejamento estruturado de uma atividade com um fim terapêutico, por exemplo, uma melhora cardiovascular, uma perda de peso. Então, já tem uma outra finalidade. Então, nós temos duas atividades, a atividade física, que qualquer
movimento que o nosso corpo vai utilizar e vai gastar energia, e essa atividade e o exercício físico que vai ser algo já estruturado, planejado e organizado. Então, o próximo tópico é tentar entender qual é a diferença entre atividade física, exercício físico aeróbico e exercício físico anaeróbico. Muitas vezes as pessoas trazem dúvidas sobre isso, o que é melhor, em termo, qual é a definição. O exercício físico aeróbico é aquele que nós precisamos de oxigênio para produzir energia. E já o anaeróbico, muitas vezes, não precisamos de oxigênio diretamente, porque vai ser recrutado essa energia através da queima de carboidratos. Então, por exemplo, o que seria uma atividade física aeróbica? São aquelas como, por exemplo, como você vai correr, fazer uma caminhada e vai dançar, onde você vai precisar respirar, aumentar a frequência cardíaca, obviamente, gerar um pouco mais de fôlego, na verdade, para poder queimar, né, produzir mais energia. E já o anaeróbico, por exemplo, são aquelas que vão ser queimados carboidratos, mas de uma forma que não vai precisar diretamente de oxigênio naquele momento, como musculação e pilates ou exercícios de, por exemplo, de velocidade. Mas todos eles são altamente benéficos para a saúde, tanto o aeróbico quanto o anaeróbico. De forma popular, muitas pessoas conhecem, por exemplo, como a caminhada, o ato de correr ou dançar, como atividade aeróbica, e a musculação fica muitas vezes como anaeróbica, mas ambas são importantes. E o que a OMS ela recomenda em termos de atividades por semana? Bem, todos nós devemos praticar atividade física porque nós temos diversos benefícios. Há uma recomendação, de acordo com a OMS, que nós devemos ter uma atividade aeróbica num plano moderado, fazer entre 150 a 300 minutos de atividade. E, se for uma atividade mais vigorosa por semana, pela metade, 75 a 150 minutos de recomendação. Mas o importante é manter o nosso corpo sempre em movimento. Eu gosto de comparar que o nosso corpo é como se fosse uma máquina. Então, se você deixa de utilizar essa máquina, obviamente essa máquina acaba tendo problemas, como, por exemplo, o famoso fosse enferrujar este aparelho, não é verdade? Então, o importante, principalmente, é movimentar esse corpo e, a partir da sua capacidade física, você vai aumentando gradativamente as atividades. Bem, benefícios associados à atividade física são vários. As pessoas que praticam atividade física vão ter o melhor gerenciamento do seu peso. Você consegue controlar o peso melhor, né? Você consegue evitar síndrome metabólica e outros problemas de saúde. A atividade física, ela reduz a pressão arterial, controla um pouquinho melhor. Por isso que a principal recomendação também, além de tomar os remédios da pressão e tudo, é também fazer atividade física, é muito importante, porque diminui o risco de doenças cardiovasculares também. Além disso, ela vai aumentar a força e a resistência muscular, sendo muito importante para a função osteomuscular, e ela também tem uma atividade para os idosos chamada neuroprotetora. Quando nós praticamos atividade física, um conjunto bioquímico de neurotransmissores, de hormônios são liberados e vai proteger muitas vezes o nosso cérebro. Então é muito importante também para a nossa saúde cognitiva. Promove também a melhora do humor, né? Causa menos estresse, menos ansiedade, aumenta a autoconfiança, então isso é muito importante. Melhora a força, a questão óssea, a saúde óssea fica muito melhor, previne doenças como osteopenia ou osteoporose e também reduz o desenvolvimento de disfunções como, por exemplo, diabetes tipo 2. Bem, seja qual for, é importante fazer atividade física para toda a faixa etária, desde crianças, adultos e idosos. E eu convido a vocês, nos próximos episódios, entender a importância da atividade física, tanto para crianças quanto para idosos, que são fundamentais. Bem, deixo para vocês um verso bíblico, 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Então Deus nos deu um corpo, esse templo maravilhoso, e nós precisamos cuidar deste templo. E a atividade física, sem dúvida, ela é fundamental. Vocês viram os inúmeros benefícios para a saúde cardiovascular, melhorar a resistência insulínica, saúde cognitiva, saúde óssea. Então vamos nos movimentar. Sabia que nós também adoramos a Deus através da nossa generosidade e fidelidade? Os dízimos e ofertas são o meio que Deus estabeleceu para que a obra da pregação do Evangelho seja sustentada neste mundo.
Através da sua doação, muitas vidas serão abençoadas. Neste momento, os diáconos passarão para recolher as doações. Outra facilidade tecnológica é que você também pode fazer sua doação através do Pix, copia e cola. Para obter o código é bem simples. Baixe o aplicativo 7me ou entre no site giving.7me.app, escolha a Igreja Adventista do Marco. Selecione a opção de doação que você deseja. Digite o valor a ser doado. Aperte em continuar e escolha a forma de envio da doação. E pronto! Em poucos cliques, você terá o código para pagar o Pix no aplicativo de seu banco. Não importa o meio, o mais importante é adorar a Deus através da generosidade, devolvendo uma parte de tudo o que Ele te dá. Sinta-se à vontade para contribuir de acordo com o desejo que Deus colocou em seu coração. Lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Essa noite você está com o seu coração agradecido a Deus. A gente tem tanta bênção para agradecer ao nosso papai. Tivemos uma noite de sono, acordamos com vida, com saúde. Podemos comer alguma coisa hoje. Estamos aqui em paz com Deus. E é motivo de agradecer por tudo. Às vezes a gente ora assim: Senhor, são tantas bênçãos que Tu me concedes, que eu te agradeço até pelas que eu nem lembro. Mas como Tu és bom. Canta com a gente. Se o sol se põe lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. e se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver.
honestamente o seu pão você ganhou e alcançou seu alvo sem mentir. Se Jesus esteve todo o tempo com você e sua meiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Canta, igreja. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelo seu viver. Você já deu o sorriso de Jesus para quem está do teu lado? Então dê agora, dê um abraço, né? Às vezes a gente fala assim, ó, Deus é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é? É bom. Deus é bom, e Deus é bom, é maravilhoso. E por isso a gente está aqui, ó, todo ser que respira, louve a Deus. Você está respirando, você está com saúde, louve a Deus. Vamos então fazer mais um louvor então. E somente a Ele toda a honra e toda a glória, para todos sempre, amém. Amém. Declare o seu amor através dessa música. Te amo, Deus. Eu sei que você conhece essa canção, cante. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, Confirma isso. em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e
te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti e te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Clame. És fiel em todo tempo. Declare. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Amém. Convido você nesse momento a fechar os olhos, para que juntos então possamos termos um momento da reflexão da palavra de Deus nesta noite. Oremos. Deus eterno, Pai querido, somos gratos a Ti por essa noite que o Senhor concede a cada um de nós a oportunidade de juntos, ó Deus, buscarmos a Sua presença através dos louvores, através, ó Pai, da oração, da nossa fidelidade a Ti, através dos dízimos, das ofertas, em especial, ó Deus, agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de estudar a Sua palavra. E é por isso que pedimos ao Santo Espírito para que se faça presente em nosso meio, a fim de iluminar nossas mentes, para que juntos possamos compreender. E que o seu Santo Espírito, ó Pai, nos dê forças para colocar em prática em nossas vidas os princípios contidos na Sua palavra. E isso nós te pedimos em Teu nome. Amém. Queridos, uma boa noite. Rapaz, boa noite é sempre para testar, ver se você está atento, né? Boa noite. Shalom a todos. É uma alegria para mim poder estar aqui com cada um dos senhores. Hoje nós estaremos iniciando uma série de estudo da Palavra de Deus nos domingos de junho, correto? O tema é o Evangelho Eterno. Cada domingo falaremos um pouquinho sobre um aspecto desse Evangelho Eterno. E eu convido já você a estar conosco já no domingo que vem, tá bom? E também dou as boas-vindas a você que nos acompanha nas redes sociais. Que Deus possa alcançar você também, independentemente de onde você esteja. Que a graça de Deus possa lhe alcançar, assim como alcançar cada um de nós nesta noite. Queridos, nós vamos nesse momento pegar as nossas Bíblias, a Palavra de Deus. Vamos juntos para Apocalipse, tá bom? Quando nós falamos de Evangelho Eterno, tem um versículo em especial e um capítulo em especial que menciona essa palavra, essa frase, né? Todos nós sabemos que o livro de Apocalipse, dentro de um contexto evangélico, no contexto da cristandade dos dias atuais, é um livro às vezes muito temido por sua linguagem simbólica e algumas figuras de linguagens ali que faz com que alguns arregalhem os olhos, né? Quando lê ali o dragão correndo atrás da mulher, né? A pessoa já fica ali meio preocupado do que aquilo significa de fato. Sabemos que o livro de Apocalipse foi escrito por João, na ilha de Patmos, em um contexto onde o cristianismo da época estava sendo proibido de ser professado. Logo, se a pessoa estava presa em uma ilha, e estava presa justamente por ter aquela fé, aquela crença, a maneira que eles tinham de se comunicar eram por gírias, por símbolos, ou por uma linguagem onde só eles entendiam, correto? Então João começa a escrever a carta ali
para os seus amigos que estão além mar. E é claro que, como ele está preso, toda a carta que ele escrevia, os guardas então pegariam para quê? Para ler, né? Então, por isso que ele usa algumas linguagens ali um pouquinho diferentes, para justamente quando o guarda viesse a ler, não compreendesse e deixasse que as cartas então pudessem ir em direção às pessoas em específico, falando ali. É interessante falar esse ponto, porque nós iremos ler já no verso 6, aqui uma palavra que nós temos que decifrá-la, para realmente compreender o sermão desta noite. Diz o seguinte, o verso, encontrou aí? Apocalipse, capítulo 14, o verso 6, nos diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho que? Eterno, para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. A primeira coisa que precisamos decifrar aqui nessas palavras é, esse anjo que João está mencionando, era um anjo celestial ou era um anjo no que diz respeito a pessoas na terra? Sabemos que a palavra anjo significa mensageiro. Então, João, ele vê um mensageiro proclamando o evangelho eterno. Para economizarmos um pouquinho o tempo, nós entendemos que esse mensageiro que João aqui está vendo se refere aos mensageiros terrestres. Por quê? Porque cabe aos seres humanos a proclamação do quê? Das boas novas. Logo, se fosse um anjo celestial, esse anjo não poderia proclamar o quê? As boas novas, porque não está para eles esse privilégio da proclamação, mas sim para os mensageiros terrestres. Ele vê então alguns mensageiros terrestres proclamando um evangelho eterno. E é interessante que hoje, por ser o nosso primeiro dia da nossa reflexão, nós precisamos nos perguntar o que é o evangelho. Você já está vendo projetado ali? O evangelho é dito em muitos momentos na palavra de Deus e traduzido como quê? Como boas novas, correto? O evangelho traz para nós uma boa notícia, no hebraico, de forma direta falando, bessorá, que quer dizer anunciar coisas boas, que quer dizer uma boa notícia. Todos nós nos alegramos quando recebemos boas notícias, sim ou não? Sim. As boas novas mencionadas na Bíblia está dentro de uma característica de salvação, de resgate. Então, as boas novas da Bíblia têm a ver com o quê? Com a salvação. Bom, uma pergunta que nós podemos nos fazer nessa noite é o seguinte: por que a Bíblia precisa trazer para nós as boas novas da salvação? Por acaso estamos perdidos? Para entendermos melhor sobre esse aspecto, nós precisamos então entender que as boas novas da salvação está dentro de um contexto onde o ser humano está dentro de um grande conflito. E para compreender melhor o grande conflito, nós precisamos entender melhor sobre a origem do quê? A origem do mal. As boas novas da salvação, ela só será bem compreendida quando nós bem compreendermos as dificuldades que a humanidade hoje está o quê? Está carregando. E é por isso que eu convido você novamente a pegar a sua Bíblia e vamos juntos para o livro de Apocalipse agora, o capítulo 12, o verso 7 ao verso 9. Para que você possa compreender as boas novas, você e eu precisamos entender que o ser humano está dentro de uma grande batalha, dentro de um grande conflito, e que ele tem, em uma das consequências desse grande conflito, um dos grandes problemas da humanidade, que é a morte. O capítulo 12, o verso 7 ao verso 9, diz assim: então estourou a guerra onde? No céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás,
o sedutor de todo mundo, ele foi atirado para onde? Para a terra. Isaías, capítulo 14, verso 12 a 14, nos diz o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Disseste no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Antes de compreendermos melhor a profundidade das boas novas da salvação, eu e você precisamos entender que o mal se originou aonde? No céu, num coração de um ser criado por Deus, de um anjo. Esse anjo foi criado de uma maneira perfeita, e dentro do coração desse anjo, surgiu o quê? Surgiu o mal. É claro que nós não vamos compreender a profundidade dessa situação, como um anjo perfeito, dentro do seu coração pode se originar o mal. Mas uma coisa entendemos, que a Bíblia assim relata, e que esse anjo se corrompeu. Eu convido você a olhar para Ezequiel, capítulo 28, o verso 15 a 17, que diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criados, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor. Uma coisa eu e você já entendemos nesse primeiro momento, que o mal se originou aonde? No céu. E esse grande conflito que se originou no céu foi parar para onde? Para a terra. Eu convido você novamente aí para o livro de Gênesis. Vamos juntos? Gênesis, o capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Nos traz então o início de toda uma narrativa, de todo um texto, de todo um contexto, onde menciona que depois do grande conflito que se originou no céu, Satanás e seus anjos foram expulsos para onde? Para a terra. E quando eles chegaram na terra, Satanás encontrou ali um casal recém-criado, cujo Deus havia dado ordem suficiente para eles entenderem que no céu estava tendo um grande conflito, e que eles deveriam ficar atentos a todas as artimanhas. O capítulo 3 de Gênesis apresenta que Satanás então se apossa de um ser chamado que? Serpente, né? E a serpente começa a dialogar com quem? Dialogar com Eva. E através desse diálogo com Eva, Eva come o fruto que Deus outrora havia o quê? Proibido. E quando Eva come o fruto e dá o fruto para Adão, o ser humano agora convida para a terra um conflito que havia se originado aonde? No céu. É importante nós compreendermos que a desobediência de Adão e Eva, lá na origem, lá no início, lá no começo da nossa história, trouxe para essa terra algumas consequências ruins. Romanos capítulo 13, verso 23, nos fala o seguinte: porque todos pecaram, e todos estão destituídos do quê? Da glória de Deus. A mensageira do Senhor, no livro Patriarcas e Profetas, página 61, ela diz o seguinte: ao cederem à tentação, Adão e Eva passaram do estado de inocência para o de transgressão, e assim a humanidade foi envolvida na ruína do pecado. O grande conflito que se originou no céu foi parar na terra, porque os nossos primeiros pais aceitaram o engano de quem? O engano de Satanás. E todos nós compreendemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. O ser humano, então, ao desobedecer a Deus, eles recebem sobre si a sentença do juízo. E qual era a sentença do juízo? A morte. E é por isso que alguns não compreendem porque Jesus, quando veio a esta terra, ele não veio julgar, mas veio o quê? Salvar. Mas por que ele não veio julgar? Porque julgar da humanidade já está. Desde que o ser humano desobedeceu a Deus, o ser humano já foi sentenciado para o quê? Para a morte.
Logo, Jesus então não veio sentenciar alguém que já está sentenciado à morte. Pelo contrário, ele veio para dar o quê? A possibilidade daqueles que estão sentenciados à morte a terem o quê? A vida eterna. Uma das grandes consequências do pecado também está descrito no livro de Isaías 59. Se você puder pegar a sua Bíblia, vamos juntos lá. Imagino eu que de todos os problemas que o pecado ocasionou na humanidade, este aqui é um dos piores, que nos diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouçais. É interessante você compreender esse ponto, porque Deus é o único que tem a vida em si mesmo. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da paz, Ele é a fonte da existência da humanidade, do universo. E quando o ser humano desobedece a Deus, ele se desconecta do único que tem a vida em si mesmo. E quando nós nos desconectamos da fonte da vida, o ser humano então traz para si o quê? A morte. Quando nós nos desconectamos com a fonte da paz, da harmonia, o ser humano traz para si o quê? Os problemas, a guerra, os conflitos. Quando nós nos desconectamos com a fonte do amor, o ser humano então colhe as consequências que nós estamos vendo hoje nos dias atuais em nossa sociedade. Querido amigo, o pecado trouxe separação entre Deus e o homem, e somente a expiação de Cristo poderia transpor o abismo assim aberto e tornar possível a comunhão entre o homem e o seu Criador. Isso está escrito em Patriarcas e Profetas, página 63. Para entendermos melhor sobre o plano da salvação, nós precisamos entender que o planeta Terra está em uma grande guerra, em um grande conflito, em uma grande batalha, onde de um lado está Deus, querendo salvar a sua vida, e do outro lado está Satanás, querendo fazer com que você se perca, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E no meio desse grande conflito, você precisa entender que alguém pagou um alto preço para lhe dar a oportunidade de não mais ter a morte eterna, pelo contrário, para lhe dar a oportunidade de ter uma vida em abundância. João capítulo 3, verso 16, isso é um texto áureo para todos nós, né? O que diz lá? Vamos recitar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas por que Deus precisou enviar seu Filho? Para resgatar uma humanidade caída, no pecado, na dor, no sofrimento, na morte. Agora, é claro que há uma grande parte do ser humano nesse plano da salvação, e essa grande parte é a aceitar a salvação que vem de quem? A salvação que vem de Cristo. Nós temos muitos textos belos na palavra de Deus, e um desses eu gostaria que você também lesse comigo, que está em João capítulo 1, o verso 14. Vamos juntos? João capítulo 1, verso 14, nos traz uma mensagem muito bela, no que diz respeito àquilo que Deus operou para cada um de nós. Diz o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz do quê? A luz dos homens. Esse é o verso 4. O verso 14 diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito de quem? Do Pai. Olha só que coisa bela e bonita, né? O conflito que se originou no céu foi parar para a terra. Os nossos antepassados pecaram, por causa da transgressão colheram o quê? Colheram a morte. Mas aí vem as boas novas. As boas novas de que, por mais que estamos sentenciados a morrer, nós temos a oportunidade de trocar a nossa morte pela vida de Cristo Jesus.
As boas novas, querido amigo, é expresso também em Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 5, que diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. As boas novas que vêm a mim e a você nessa noite, é de que por mais que nós estamos sentenciados à morte, em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de termos a vida eterna. Eu não sei se isso traz alegria ao seu coração, mas ao meu coração traz. Porque quando você compreende a profundidade desse grande conflito, você compreende as mazelas desta terra, e você compreende que tudo que acontece nessa terra, nada é neutro. Tudo vai te levar para um lado ou para o outro. Tudo vai te deixar mais próximo de Deus ou mais distante de Deus. As músicas que você escuta, os filmes que você assiste, as novelas, as redes sociais que você usa, o político que você vota, tudo isso vai te colocar dentro de um panorama do grande conflito, do lado do bem ou do lado do quê? Do mal. Quando você compreende o grande conflito, você não olha para a humanidade ou para o mundo, para os acontecimentos, como meramente questões humanas. Mas você começa a ver que, por detrás de tudo, existe um ser, que é Satanás, tentando conduzir a humanidade para a morte, para a destruição, para os grandes conflitos. Mas você compreende também o grande conflito que estamos vivendo, você vê em Jesus o amor tão profundo de Deus por mim e por você, ao passo de nos estender a mão, para que nós possamos então trocar a aflição dos problemas desta terra, pela esperança da certeza de dias melhores. As boas novas da salvação trazem ao meu coração e ao seu coração a certeza que aquelas pessoas que você tanto ama, que já descansam, e se elas descansaram no Senhor, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, elas serão o quê? Ressuscitadas. Olha só que coisa boa. As boas novas que Deus tem a trazer a mim e a você, através da sua palavra, traz a mim o conforto de saber que por mais que eu venha morrer, se eu morrer em Cristo, eu ressuscitarei. Você também ressuscitará. As boas novas, querido amigo, faz com que você tenha esperança, mesmo em meio a um mundo fadado ao fracasso. Você já olhou para a pessoa ao seu lado aí? Olhe para ela rapidamente. Se for seu esposo, sua esposa, aproveite para olhar um pouquinho mais, né? Se não for só aquele relance para você compreender uma coisa. É dolorido pensar que essa pessoa poderia morrer ainda hoje, sim ou não? É dolorido demais. Por mais que essa pessoa não morra de violência, de acidente, de doenças, o tempo está passando. As rugas estão aumentando, os cabelos estão caindo, está envelhecendo. E se Jesus não voltar antes, qual é o resultado? A morte. Querido amigo, querido irmão, há uma enorme necessidade, minha e sua, de meditarmos um pouquinho mais sobre as consequências do pecado. Porque às vezes pensamos que temos a vida eterna aqui, ainda nessa terra, antes da volta de Jesus. Vivemos como se houvesse muitos dias ainda lá para frente. E sabemos que nem daqui a pouquinho nós temos a certeza de estarmos o quê? Vivos. Mas eu quero trazer para você não desespero, dor ou sofrimento. Pelo contrário, eu quero trazer para você as boas novas, de que por mais que nós venhamos passar por momentos adversos, em Cristo, temos certeza de dias melhores. O livro Desejar de Todas as Nações, páginas 22, diz assim: deixando a sua glória no céu, Cristo veio à terra para sofrer e morrer, a fim de que por sua vida e morte pudesse salvar o quê? Os pecadores. É interessante notarmos
que através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos a esperança, temos a certeza de que toda essa dor, esse sofrimento que nós passamos nos dias atuais, passará. É importante compreendermos também, de forma muito especial falando, que a vinda de Cristo para inaugurar o reino da justiça é o grande evento para o qual a igreja deve olhar com expectativa e oração. As boas novas nos alertam, nos anunciam que Jesus veio a esta terra, veio resgatar os pecadores, veio estender a mão para o aflito, para curar as pessoas enfermas, para dar liberdade aos cativos. Na ressurreição de Cristo, nós encontramos a esperança de que, ainda que nós venhamos morrer, nós também ressuscitaremos quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Mas nós devemos nos perguntar um pouquinho: enquanto Ele não vier, o que nós devemos fazer? As boas novas traz a mim e a você o panorama de um grande conflito, da sentença da humanidade, mas do resgate de quem? De Cristo Jesus. Mas sabemos que esse primeiro momento do ministério de Jesus aqui nessa terra foi nos mostrar, através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição, muitos princípios belos, maravilhosos. Mas sabemos que ainda assim continuamos em um mundo de pecado e de sofrimento, sim ou não? Sim. Mesmo tendo em nossos corações a esperança, a certeza da vida de Cristo, da sua morte e ressurreição, ainda assim estamos aprisionados em um mundo de pecado. É porque o ministério que Cristo tem a realizar, e tem realizado por cada um de nós, ainda não foi concluído ainda. O preço foi pago, tudo que foi necessário para resgatar a humanidade foi pago. Foi pago aonde? No sacrifício dele. Mas ainda falta alguma coisinha a mais, que é aquilo que fortalece o meu coração, o seu coração, que é o quê? Que é a sua volta. Enquanto Jesus não voltar, nós precisamos viver de uma maneira diferente nesta terra. Eu convido você a ir para o livro de Lucas. Vamos juntos lá? Lucas capítulo 21, o verso que nós iremos ler é o verso 36. Você encontrou aí? Lucas 21, o verso é o verso 36. Nos fala o seguinte: portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas as coisas que têm de acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho de quem? Do Filho do Homem. As boas novas trazem para nós a certeza que, mesmo em meio a uma humanidade sentenciada à morte, Jesus veio, nos ensinou através da sua vida, morreu para pagar o preço, ressuscitou para nos dar a esperança de vida eterna, subiu aos céus e disse: olha, eu voltarei para lhe buscar, para que aonde eu esteja, você também possa estar, mas que enquanto eu não voltar, tenha uma vida de oração. Enquanto Jesus não voltar, vigie, fique em alerta, porque o diabo está ao derredor como um leão que ruge, pronto para o quê? Para nos devorar. Porque sabemos que Satanás veio a esta terra apenas para quê? Para nos enganar, para roubar, para nos matar, para destruir as nossas vidas. Enquanto os nossos corações estejam ligados na esperança, querido irmão, querida irmã, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de estudo da palavra de Deus. Vigie em todos os momentos. Não pense que existe algo neutro nessa terra que não possa tirar você do céu. Muito pelo contrário. Uma simples amizade poderá distanciar você da eternidade. Uma música,
um alimento, o ambiente que você frequenta. Mantenha uma vida de vigilância. Mas não andeis ansiosos por coisa alguma, diz Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentai vosso pedido a Deus, e a paz de Deus, que exerce todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em quem? Em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler mais um texto com você. 1 Pedro capítulo 2, eu gosto demais desse texto. 1 Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia, vamos juntos. 1 Pedro, o capítulo 2, o verso 11. Você encontrou aí? Vamos juntos ler? Diz o seguinte: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo uma conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as suas boas obras que vocês pratiquem, glorifiquem a Deus no dia do quê? Da visitação. Enquanto Jesus não retorna, querido amigo, nós precisamos viver uma vida de santificação, uma vida de se distanciar do que este mundo tem a oferecer para mim e para você. O Evangelho, as boas novas, é belo, mas é desafiador. As boas novas da salvação é bonito quando você contempla, analisa, medita sobre, mas é desafiador para mim e para você, porque nos desafia a sairmos do mundo, a sairmos do pecado, nos desafia a vivermos uma vida em conformidade à palavra de Deus. As boas novas, querido amigo, ela vem ao meu coração, ao seu coração, como um desafio de virarmos as costas para o mundo e abrir os nossos braços para Cristo. As boas novas da salvação não deve ser meramente uma palavra doce, que você gosta de ouvir, que Jesus morreu, se sacrificou por você, muito pelo contrário. As boas novas da salvação devem trazer a mim e a você uma grande reflexão. O Deus do universo, o Criador do universo, desceu do céu, deu a sua vida para nos resgatar. E qual é a minha resposta, a sua resposta, mediante isso? Eu costumo me desafiar, antes de fazer qualquer coisa errada, a meditarmos um pouquinho sobre o sacrifício de Cristo. Ele pagou um alto preço para lhe resgatar. Querido amigo, que eu e você possamos viver essas boas novas da certeza da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a dor, o sofrimento, a morte, a violência, tudo isso vai acabar. Imagine só você viver eternamente ao lado da pessoa que você tanto ama, sem um pensamento de preocupação, de ter que deixar a porta fechada, de ter que colocar câmeras para tudo que é lado, ou pagar um vigilante ali para ficar te protegendo. Querido amigo, as boas novas da salvação vêm a mim e a você trazer conforto, paz, esperança, convicção de dias melhores. Mas para isso, nós precisamos crer. E o crer, de acordo com a Bíblia, não é meramente aceitar uma teoria, mas é obedecer à palavra de Deus. É viver conforme Cristo nos orienta. É nos entregarmos por completo aos seus braços. Eu irei ler com você o último texto dessa noite. Que as boas novas da salvação ainda continua a entoar os nossos corações até os dias de hoje. Apocalipse capítulo 3, vamos juntos? Apocalipse capítulo 3, você conhece muito, mas muito mesmo esse texto. Apocalipse capítulo 3, o verso que nós iremos ler, é o verso 20, que nos diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta das nossas vidas, do nosso coração, a fim de nos anunciar as boas novas, que Ele pagou o preço
para nos dar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O texto nos apresenta que existe muitas pessoas que às vezes até aceitam a Jesus entrar na sua vida, mas como teoria. O tempo não nos permite, mas eu gostaria que você compreendesse o seguinte: na cultura judaica, ceiar, o se alimentar, é algo íntimo, é algo profundo. Não é meramente o fato de sentar numa mesa e comer uma comida e ir embora, não é isso. Ainda mais na época de Jesus, onde os utensílios não eram tão fartos. Geralmente as pessoas comiam com as próprias mãos, e para alguém meter a mão no seu prato, tem que ser uma pessoa muito íntima, sim ou não? Sim, não é qualquer pessoa. E Jesus disse: olha, estou à porta e bato, porque se você ouvir e abrir a porta, eu vou entrar, mas não vou ficar na sala. Eu vou para onde? Para a cozinha. A sala fica os conhecidos, mas a cozinha só vai as pessoas íntimas. As pessoas que têm intimidade, as pessoas que são mais próximas. A maior necessidade desse mundo, querido irmão, não é sobre teoria a respeito de Jesus. A nossa maior necessidade é sobre intimidade com Jesus. E isso nos falta, porque às vezes sabemos a teoria a respeito de Jesus, mas nós não temos Jesus como nosso amigo. Nós não temos uma intimidade com Jesus ao passo de que tudo aquilo que nós viermos fazer, conversar com Ele. E todos nós sabemos que para ter intimidade com alguém, você precisa conversar com esse alguém, sim ou não? E nós conversamos com Deus através da oração. E toda a conversa saudável não é só uma pessoa que fala, a outra também deve falar, sim ou não? Então você fala com Deus através da oração, e Deus fala com você através do quê? Da sua palavra. E quando você compreende que esse Deus tem o melhor para a sua vida, e Ele fala para você aquilo que está na sua palavra, você é desafiado a obedecer. E eu concluo aqui, querido amigo, fazendo um apelo para ti, um apelo para todos nós nessa noite, o apelo de aceitarmos as boas novas. Mas não é meramente aceitar a Jesus de forma teórica, não, mas é aceitar a Jesus de forma íntima, passar tempo com Ele, viver o seu dia a dia com Ele, convidá-lo para assistir aquilo que você vê na televisão. Você diz: poxa vida, eu não posso assistir isso porque Jesus está ao meu lado. Então você não deve assistir. Convidar a Jesus aí num restaurante: poxa, eu não posso comer essa comida porque Jesus está aqui comigo, então você não deve comer. Convidá-lo a uma loja para comprar sua roupa: poxa, eu não posso comprar essa roupa porque Jesus está aqui comigo, então você não pode comprar essa roupa, se vestir dessa forma. As boas novas da salvação opera transformação na vida. E querido amigo, você deseja ser transformado por Cristo? Eu desejo que esse seja o seu desejo verdadeiro, e que essa noite nós possamos ter um real, genuíno encontro transformador com Cristo Jesus. Que as boas novas possa preencher o seu coração da certeza de dias melhores. Teremos agora um momento especial de louvor. Então convido você a se colocar em pé. Eu convido você a entregar a sua vida nas mãos de Deus através da oração. Eu darei alguns segundos para que você faça a sua oração pessoal com Deus. Mas eu relembro você que para entendermos melhor sobre as boas novas, precisamos compreender que há um grande conflito. Que a humanidade foi sentenciada à morte. Mas Deus nos amou de tal forma que pagou o preço do sacrifício, a fim de nos resgatar do salário do pecado que é a morte. Mas requer que eu e você vivamos verdadeiramente o Evangelho, que é aceitá-lo, que é viver conforme a palavra de Deus. Se assim você deseja, entregue sua vida nas mãos de Deus através da oração. Oremos juntos. Pai querido, agradecemos a Ti por essa noite termos o privilégio de estudar a Sua palavra.
Aqui, ó Pai, meditamos, lembramos, ó Deus, de alguns textos da Sua palavra que nos lembra que o cenário que nós estamos vivendo é um cenário de um grande conflito, onde a dor, a morte, o sofrimento impera para tudo que é lado, Senhor. Mas agradecemos a Ti porque o Senhor nos ama, mesmo em meio aos momentos que nós estamos sendo desobedientes a Ti. O Senhor nos ama ao passo de estender a Sua mão para nos resgatar. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos a salvação através de Jesus. E é por isso, ó Pai, que pedimos a Ti que Seu Santo Espírito nos motive a vivermos os ensinamentos que Jesus nos ensina através da Sua palavra, Senhor. Que nós possamos viver uma vida de obediência, uma vida de entrega nas Tuas mãos, e que juntos, ó Deus, possamos viver uma vida de vigilância, ao passo de nos prepararmos constantemente para a Sua breve volta, Senhor. E que nós possamos nos alegrar e vermos o Senhor voltar nas nuvens dos céus, para nos levar para uma nova terra, um novo céu, onde a dor, o sofrimento e a morte já não mais existirá. Tudo isso, ó Pai, agradecemos e pedimos ao Pai que o Senhor nos leve para os nossos lares logo mais na Sua santa proteção, em nome de Jesus. Amém.